Planejamento de obras com metodologia ágil. Orçamento, dimensionamento do custo total da obra e o cronograma de desembolsos. Recapitulando o nosso ciclo PDCA, está aqui. Nosso ciclo PDCA está a questão do plan, do check e do act. Você sabe, né? Nós vimos isso, é um ciclo que sempre se renova, né? Você está sempre planejando, sempre fazendo, checando e agindo. Muitas vezes isso meio que simultaneamente. Vamos seguir em frente aqui para a nossa aula. O orçamento, dimensionamento do custo total da obra e o cronograma de desembolsos. O que será abordado? Então vamos lá. Definição. Quando fazer orçamento? Como fazer um bom orçamento? Composição analítica de preço unitário. Cálculo do CUB e cálculo BDI. São os itens que iremos abordar. Então, definição, orçamento. Será que você tem uma definição aí? Orçamento consiste no cálculo dos custos para executar uma obra, sendo uma das primeiras informações que o empreendedor precisa conhecer para analisar a viabilidade econômica de um projeto. Orçamento sempre é importante. Por quê? Qualquer coisa que você vai definir aí a questão do preço, né? Vamos pegar essa obra, será que tem viabilidade, é sobra? Números, né? Números financeiros, quantidades deverão ser levantadas. Tudo isso para a gente analisar a viabilidade econômica, né? De um serviço, de uma obra. Quando fazer o orçamento da obra? Bom, o orçamento contribui para a compreensão das questões econômicas e também para a programação das atividades. Por que tem isso? Porque não é só questão do dinheiro. Quando você começa a listar itens, listar serviços, listar aí o passo a passo da obra, você começa a fazer a obra na cabeça, né? E você fala, será que isso será que isso é viável, né? Será que dá para fazer a obra nesse espaço de tempo? Ou até vou ter que tomar a decisão de quebrar a obra em etapas, em fases que se conectam, né? Que depois unidas permite a realização, né? Dessa obra que você deseja. Então, muitas vezes tem que fatiar a obra em fases. Quando fazer, né? Bom, lógico, né? Se você está pensando a obra no papel, antes do início da obra, possibilitando o estudo e o planejamento prévios, auxiliando também para o controle de gastos. Então, até você vai ver, né? Você vai importar material, vai trazer equipamentos importados. Eu falo importado porque são coisas mais difíceis, tem burocracia, tem fiscalização, tem a distância. Mas, de repente, você está esperando também uma equipe que venha do Nordeste, do Norte do país, uma equipe aí de obras que você tem confiança. Também esse pessoal não vem da noite para o dia. Virão de avião, virão de ônibus, mas demora até mobilizar e eles estarem com você. Como fazer um bom orçamento? Bom, tem vários softwares, tem planilhas em Excel, softwares de enlatados, como se diz, que você pode comprar pela internet. Mas todos eles, o que eles têm? Eles têm uma relação e quantificação de todos os serviços, insumos dos materiais que você vai usar, as ferramentas, quantidade de horas de mão de obra, tudo isso entra nessa conta aí. A composição analítica dos custos unitários, quando você fala unitária, por metro quadrado, por volume, e depois você coloca a quantidade e você vai ter o total de todo o serviço. Então, com a indicação dos insumos a serem utilizados e respectivas produtividades, os índices que estão lá dentro, quanto que um pedreiro faz em termos de hora, né, para fazer uma parede, um servente,
um servente lá para escavar um buraco, quanto tempo ele demora em função do volume. Tudo isso estão aí nessas composições analíticas de custo unitário. Repetindo, unitária por conta de uma unidade. Então, o custo unitário, como eu disse, de equipamentos, também vai estar aí ligado à questão de salários, lógico, né? Quanto mais o assalariado ganha, né? O colaborador ganha, mais caro fica o serviço. Então, infelizmente, as horas, né, desse tipo de mão de obra, né, mão de obra mais operacional, ele é mais barato, né? Bom aí para o empresário, ruim para quem recebe o salário, mas o mercado, né, tem faixas salariais para determinadas, é algo que você vai ter que trabalhar com isso. E muitas vezes até pisos mínimos para sindicato, isso também é muito importante. Você não vai pagar o que você quer, não, tem valores mínimos, tem acordos salariais. Então veja bem se você está pegando os salários corretos, né? Cálculo do BDI, benefício despesas indiretas. Então vamos lá, como fazer um bom orçamento? Especificações técnicas do serviço. Será que tem normas que detalham isso e exigem coisas? Normas geralmente sugerem exigências. Memorial descritivo da construção. É a obra escrita, não é só por elementos gráficos, plantas, projetos, 2D, 3D. Tem que escrever o que se quer, pelo menos na maioria dos serviços ou serviços mais difíceis. Um cronograma físico-financeiro, falando da distribuição desse serviço ao longo da obra e também a distribuição da grana, o quanto você tem que bancar disso ao longo da grana, quanto você vai desembolsar por mês, por exemplo, né? Ou quinzenalmente. Planilha orçamentária, tem preço para tudo, com o zoom que você quiser, detalhando insumos, detalhando mão de obra, materiais, equipamentos, o preço total, o preço de vários serviços que juntos, né, agregam uma atividade, várias atividades, partes da obra e partes da obra juntas à obra. Então, a planilha orçamentária ela pode ser multifragmentada, você dando aí o olhar, o zoom que você necessita. Composição analítica de preços unitários, CPU, até vou diminuir um pouco aqui meu rosto, olha lá. Então esse é um formato, geralmente você divide mão de obra do resto, materiais, equipamentos, você divide por unidade, quantidade, o custo e o custo total. Lembra até um ticket, né, de supermercado. E isso você pega, né, por exemplo, do TCPO, né, um livro onde tem aí um monte, né, milhares aí de CPUs para vários serviços. Então, o custo unitário é aquele que corresponde a uma unidade de serviço, como eu disse, metro quadrado, metro cúbico, metro. Seu cálculo é feito após o levantamento dos insumos, materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução do serviço, acompanhado da respectiva unidade de medida e índice de consumo. CUB, vamos lá, custo unitário básico. Nada mais é do que o orçamento de 3 tipos de insumo para a construção de um projeto padrão. Materiais, mais mão de obra e equipamentos utilizados durante a construção. Dividido pela área construída. Então veja aqui a formulinha, né? Material, mão de obra e equipamento, soma tudo pela área construída. Aí você tem o CUB. Bom, o BDI também ele é feito de 3 letrinhas e vem do inglês Budget Difference Income, que no Brasil foi traduzido como benefícios e despesas indiretas. No cálculo do preço final, o BDI é um componente adicional aos seus custos diretos. Aqui tem bem uma representação. Ó. Desse lado está o CUB e desse lado aqui está o BDI. Custos indiretos, remuneração da construtora, impostos, e tem itens aqui que não foram inclusos, né? Fundações, equipamentos, serviços não considerados, que às vezes você precisa emitir um orçamento à parte, caso seja devida. Os elementos necessários no cálculo do BDI, ó, tá tudo aqui, ó. O quanto que se vai lá de valor para a administração central, custo financeiro, seguros, garantia, margem de incerteza, tributos municipais, estaduais, federais e margem bruta de
contribuição, que é a lucratividade prevista para o projeto. Vamos lá, flashcard. Qual a importância da cotação de preços? Vixe, né? Como é importante. Tá lá. Os insumos sendo comprados por um preço menor, tá aqui, permite a economia dos recursos financeiros no orçamento. E para finalizar, preços unitários são obtidos através de uma ampla pesquisa de mercado. Ou, se você não tiver essa possibilidade, meio que pressa, né? Você pode pegar em revistas técnicas ou em sites, né, que fornecem isso. A cotação dos materiais deve ser realizada de forma cuidadosa e criteriosa, visto que os materiais entram na maioria absoluta das atividades. 2B, educação.